Seja bem-vindo ao nosso último episódio do livro, do documentário chamado Legado. Aqui onde eu estou, você pode observar, aqui eu tenho pedaços da telha da Igreja de Lambari, como também parte da sua parede. Então aqui é o início de tudo, é o início que até hoje perpassa as gerações. A família Siqueira se manteve unidos, se manteve fiel, porque acreditava em um Deus e acredita ainda em um Deus. Essa união só foi possível graças pela fé. E tudo isso começou pelos meus avós, Delmiro e Pitu. Então, se você quer conhecer mais um pouco dessa linda história que deve ser contada para todas as pessoas como um grande exemplo para nós nos dias de hoje, continue assistindo, porque o legado é algo muito importante que a gente tem que lembrar do passado e fazer uma projeção para o futuro. E você, que tipo de legado quer deixar para os seus filhos, para os seus parentes, seus familiares e o seu amigo? Até mais! Eu sou a Nilva, sou filha do Leandro e da Joana. O papai é o filho do vovô Delmiro e da vovó Pitu. Família para mim significa segurança, paz e muita prosperidade, porque não tenho como falar em família, não tenho como viver em família se eu não lembrar dos meus avós, principalmente o avô paterno, que é o vovô Delmiro e a vovó Pitu. Meu nome é Manuel Siqueira. Dos 10 filhos que papai teve, eu sou mais criança, né? Eu sou o caçula, que somos 6 mulheres e 4 homens. Então eu sou o último deles. Eu vou contar do tempo que eu vim para cá com o seu Delmiro, e ele ensinou eu muitas coisas, entendeu? Porque se eu criasse na cidade, eu não sabia, eu podia ser um malandro, ou tinha morrido, né? Porque ele só vivia na rua. Toda a vida de infância, eu não vejo minha vida longe dos vovós. Eu lembro quando as férias eram de 31 dias no mês de julho e de 3 meses em dezembro eram as datas mais esperadas por mim e por todos os primos da época e por toda a minha família, as outras crianças, porque nós íamos para o sítio do vovô o mês de julho inteiro e 3 meses de férias quando era final do ano. As férias foram mudando e a gente foi encurtando. Aí a gente já só ia o mês de dezembro. Mas férias escolares, né? Férias escolares. 3 meses. As férias escolares era esse período, 3 meses do final do ano e depois um mês no meio do ano. E o vovô e a vovó, eles influenciaram muito na forma disciplinar. A primeira coisa que eu lembro eram os conceitos diferentes do que eu deveria aprender. E ele, sem ter margem com alguns dos netos, ou preferência com alguns dos netos, eu sempre buscava para mim muitas das orientações, muitos que para alguns dos primos eram castigo, para mim era uma advertência, assim, para mim, olha, para mim não realizar, porque eu podia me dar mal, podia quebrar a cara. Por exemplo, o meu período de férias foi junto com o Rubi, foi junto com o Vardeci, foi junto com o Cid, foi junto com a Rose, foi junto com a Júnia, com o Tico, era o meu período de férias. Porque as primas pioneiras, as primas mais velhas, elas já eram elitizadas para mim. Nós íamos, olhávamos as filhas do tio Liberato, olhávamos essas meninas e para nós assim, puxa,
como essas meninas são bonitas, e elas obedeciam o vovô. Então a gente seguia também aquele espaço, ainda mais porque elas moravam na cidade grande e isso influenciou bastante. Mas o que me chamou sempre a atenção no vovô era que o vovô, na sua simplicidade, que depois eu fui saber que ele mal sabia ler, que depois eu fui saber que tudo aquilo que ele fazia conosco nas madrugadas, e ele fazia conosco no templo, ou na adoração, ou na data solene do sábado, era uma coisa divina. Então, muito tempo depois, eu vi que eu morei, que eu habitei, que eu passei momentos da minha infância perto de gente que foi enviado do céu, porque não tinha como vovô ter adquirido tanta sabedoria, tanto conhecimento ao mesmo tempo, simplesmente por ler um livro preto. Então, mais tarde eu falei assim, eu morei com anjos, eu passei férias com anjos, e embora ele muito rígido, porque eu lembro que eu sentia em algum momento muita vontade de correr no colo do vovô, mas nunca falou não. Mas era diferente do colo da vovó. A colo da vovó a gente ia, dormia no colo da vovó, sentava, ela catava piolho, ela fazia trança, ela dava comida na nossa boca, ela sentava e nós sentávamos na saia dela assim. E o vovô chegava com o cheiro do vovô. Eu lembro perfeitamente a forma do vovô chegar da roça, eu lembro perfeitamente, e muitas das vezes eu queria chegar perto do vovô, mas ele não dava essa abertura. Mas não é porque ele estava brabo, era a forma de educar dele. Na nossa infância, tudo nós moramos na comunidade, né? Foi no Lambari, né? Nós crescemos ali, porque aquele tempo é diferente de hoje, né? As pessoas que moravam em uma comunidade, eles ficavam ali, muitas vezes saía já quando já tinha família, que a pessoa vinha para a cidade, não é como hoje. Aí as pessoas estabeleciam ali na comunidade e ali ele ficava, crescia ali, estudava ali, que é as escolas que tinha, né? Mesmo como as escolas hoje, né? Mas as pessoas, então, aquele que tinha oportunidade de estudar, estudava lá mesmo na comunidade. E algum que queria depois continuar o estudo, aqueles que vinham para a cidade, né? Aí continuavam os estudos aqui. E naquele tempo tudo, até mesmo para estudar, era mais difícil do que hoje, né? Então não tem tantas oportunidades como tem hoje, né? Nós, quando nós era pequeno, antes de nós mudar ali por perto da igreja, onde era antigo, nós estudávamos em outra escola, mais ou menos 1 quilômetro de casa. Era no Lambari, mas na parte lá de cima já. Tinha um professor lá, então nós estudávamos lá. Foi assim, a povo lá de Dona Minguim, Timóteo, Catarina, falou assim, um dia ele foi lá, né? Aí ele falou assim, se eu não quer ser rapazinho, essa criança para você, pro senhor, seu Dermiro. Falou, não, quero. Aí foi lá, pediu para minha mãe falou, não, pode ir, eu não aguento mais com ele. Não aguento mais com ele, pode levar. Pode levar. Aí eu vim, naquele tempo, eu estava mais ou menos com 12, estava com 9, mais ou menos 9 ou 10, 11 anos por aí, né? Aí eu vim, cheguei lá, a gente me entregou eu para ele, daí eu fiquei, né? Aí eu fui criando, fui crescendo, eu fui trabalhando, trabalhei muito. Ensinou, eu agradeço porque eu aprendi a trabalhar, entendeu? Aprendi a trabalhar. Eu tomava conta de tudo. Era 6 meses, safra, farinha, 6 meses, cana, rapadura. Entendeu? Eu ia no canavial, entrava cedo, quando era meio-dia já estava mais de 60 fichas de cana já cortado. Aí de tarde, as meninas, Valentina, Maria, Tibúrcia não estava mais lá. Dionísia. A Tibúrcia não estava mais lá, já tinha vazado. Saiu.
Aí eu fui indo, fui criando, fui tomando conta, né? Aí o velho ficou doente. O velho, ele era apanhei muito. As filhas, por exemplo, ele passava a semana inteira fora, lá no Triângulo. Na fazendinha dele, o Triângulo. Lambari era mais lá embaixo. E a fazenda era aquele Triângulo. Então, ele vinha para cá, para o Triângulo. Se ele ficava a semana inteira lá, e nós fosse lá na fazenda, no Triângulo, lá na roça, estava fazendo roça. Se nós chegava lá, eu e Eugênia, por exemplo, chegava lá, e não fosse cumprimentar ele lá, ele não gostava de tomar uma benção, o problema dele é aba, pai. Ele não aceitava a benção, só aba, aí ele respondia. Aí, se a gente fosse, se ele soubesse que nós fosse lá, estava lá no local, e não fosse lá, onde ele estivesse, lá por matos, para onde, chegava em casa, olha, apanhava. Aqui, nas águas deste córrego, foi um momento muito especial na vida de muitas pessoas, que com o estudo bíblico, dado pelos nossos avós, pela família, as pessoas vinham, marcavam um dia para virem, e aqui era a festa batismal, um momento de celebração de um novo nascimento. Quantas pessoas foram transformadas através dessas águas e também do Espírito Santo. Momentos inesquecíveis que faz parte desse legado, legado da família Siqueira, que começou aqui. Porque eu tinha vontade, né? Eu dei vontade de servir o exército, né? Então eu apresentei, daí quando chegou a inspeção, eu passei e falei, eu vou servir o exército. Esse tempo a gente servia lá na fronteira, em Cáceres. Então, passei um ano lá, mas eu não teve assim, naquele tempo a gente não pensava as coisas, né? Podia até engajar, mas não pensei tanto nisso, né? Em servir a carreira do exército. Então depois que eu dei baixa, vim embora, aí passou um ano e falei, aí eu achei que tinha que continuar meus estudos, né? Aí que eu mudei, que vim para a cidade, vim para Puconé. Falei que eu queria estudar, né? E aí a gente já era de maior idade, né? Então, aí, claro, pedia para ele. Aí eu vim para a cidade para estudar, né? Estudar e trabalhar. Aí que eu fiquei na cidade, estudei. Comecei a trabalhar também, né? Nas feiras a gente ia lá. Eu comecei, trabalhei no armazém, que era armazém de Chicão. Aí, ela tinha um armazém? Tinha um armazém. Você foi balconista? Eu trabalhava junto com a Mâncio. Não, mas aquele tempo não é como hoje. Hoje não, hoje a pessoa estuda, vai em Cuiabá e vem trabalhar. Então tem tantas opções, aquele tempo não tinha. Era diferente, você tinha que largar de estudar para trabalhar, e aí? Era diferente. Eu, para terminar a contabilidade, foi difícil. Tinha dia, eu saía do banco já para ir para a aula. Aí eu morei na casa de Leandro, né? Eu morei um tempo com o Liberado também. E bem comecei, eu vim para cá, morei com ele. Aí eu morei com o Leandro. Eu morei também na casa do seu Apolônio. E uma coisa que me chamou muita atenção foi para cumprimento de horário. Eu sou muito rígida com cumprimento de horário. Vovô falava assim, amanhã nós vamos acordar 3 horas para orar porque não está chovendo. E nós íamos orar no meio do mandiocal que tinha na frente da casa do vovô. 3 horas da manhã, mas já 3 horas da manhã, e aí a titia Maria falava assim, vai ser 3 horas da manhã. Mas vovô, ainda não é 3 horas. 3 horas da manhã é o horário que nós marcamos com o céu. E nós íamos lá, levantava todos os netos de joelho, orando para chuva. Nós fizemos isso várias vezes. E eu lembro que uma vez choveu tanto e o vovô fazia farinha.
E tinha muito saco de farinha que não estava vendendo. O vovô falou bem assim, Pitu, acorda as crianças que nós vamos orar porque nós vamos precisar vender farinha. E nós fomos para a porta do vovô orar madrugada para vender farinha. E no final da tarde apareceu um carro lá e comprou todas as farinhas do vovô. Então a gente, aquilo para nós, para mim, os outros primos também falaram assim, puxa, o vovô é um homem santo, o vovô é isso. Mas ele também tinha umas atitudes assim, que era rústica, que era grosseiro, que não o deixava como um santo para nós. Mas é um legado que na hora da disciplina, ele sabia dar uma disciplina, uma censura, com uma autonomia sem erguer a voz. Quantas das vezes os meus primos, Rubi, Cid e Vardeci, o poço choveu, encheu o poço, eles foram tomar banho dentro do poço que nós bebíamos água. E aí vovô ficou sabendo e nós já tremíamos. E vovô chegou neles, não bateu. Vovô chegou, conversou tão embaixo com eles, de uma forma assim, que os três saíram, ficaram uma semana quieto. E por esses três ficar quieto, o vovô deve ter feito alguma coisa com eles. Então a gente aprendeu a obedecer também dessa forma. E daí, né, fui, daí ele adoeceu. Aí fiquei tomando conta. Aí Mané veio para Poconé. Mané acho que foi pro quartel, não sei se ele serviu, foi pro quartel. Aí eu fiquei lá tomando conta. Fazia farinha, rapadura. Aí chegava, por exemplo, na quinta-feira eu vinha para Poconé. Pegava carro ali nesse tempo ele já morava ali na pé da igreja, lá do Lambari. Lá no Lambari, né? É. Aí pegava carro, pegava carona, caminhão, ônibus, vinha para Poconé, ia chegar só entregar. Um cara que já pegava direto, até esqueci o nome do cara lá. Chegava, entregava, aí acertava com ele lá. Aí pegava um carro e ia embora de volta. E aí tomava conta, aí eu vinha pro Triângulo, na casa do Leandro, morava no Triângulo. O velho tinha bastante gado, né? Nós ia no campo, levávamos gado pro curral. Lá, se por exemplo, uma bezerra, qualquer um que refugava a entrada no curral, ele mandava você pegar atrás dele, de cavalo. Se você não conseguisse pegar e trazer de volta, você caía no pau. Esse aqui é a nossa casa. E toda sexta-feira, às 5h30, papai chamava todos nós para sentar bem aqui na porta para fazer o pôr do sol. E aí o pôr do sol dele era 5 ou 5h30, começava. Daí os pássaros passavam tudo aqui, correndo, gritando. E você lembra, Manuel, Valentina, que nós corríamos aqui, brincava de esconde-esconde aqui. Aqui tinha uma árvore que a gente subia nele. Subia nessa árvore e para esconder, não escondia assim no mato, subia em cima da árvore para esconder. Daí quem achava primeiro, escondia. Daí o culto aqui era 3 horas da manhã, quando estava fazendo caldo assim, moendo cana, fazendo farinha. Era 3 horas da manhã que a gente levantava para ir moer a cana. Depois que moía a cana, ia para o curral tirar leite, porque vivia da rapadura, da farinha, vivia do melado e dos queijos, do leite, da banana. Ele tinha uma roça muito grande lá, assim. Lá tinha de tudo, mandioca, banana, melancia, abóbora. Daí eles pegavam aquele lá, levavam em Poconé para vender por sustento da casa. E quando era o final do ano,
Vinham os netos para ficar, daí a despesa aumentava mais, né? Você tinha que trabalhar o dobro para dar de comer os netos, porque vinha uma renca de netos. Vinha 10, 12 netos aqui para ficar a semana inteira, um mês. E mais dos amigos da gente que vinha também junto, daí aumentava, era um monte de gente aqui. Era muito bom. À noite fazia hora social, era muito divertido. A gente gostava quando vinha um monte de gente e nós ficávamos muito felizes. Quando ia embora, a gente até ficava triste, né? Porque ficava sozinho aqui, não tinha um vizinho. Daí todo mundo casou, quem ficou, sobrou, fui eu. Daí parece que o mundo caiu em cima da minha cabeça. Eu fiquei tão triste. Falei, será que eu vou conseguir sobreviver? Mas consegui, com a graça de Deus. Eu dava aula lá no jejum. Eu ia lá, me divertia lá, porque à tarde eu ia para lá, esquecia a tristeza, né? Uma hora que chegava a noite, a tristeza vinha por cima. Mas aí Deus deu o conforto para a gente e eu consegui sobreviver. Daí achei o namorado, casei e fui embora. A gente conhecia porque é da igreja, né? Na igreja. Então, naquele tempo eu vejo, não é como hoje. Naquele tempo, para estudar não era fácil, não. Não era fácil. Serviço bancário era difícil, era quase tudo manual, máquina, jogar. Hoje não, o computador se fechou ali e acabou. O senhor ficou 10 anos como bancário? Fiquei 10 anos. Isso. E essa distância, o senhor trabalhando na cidade grande, numa nova vida, o vovô lá do sítio ainda coordenava a vida espiritual, perguntava como que estava? Perguntava e sempre que eu dava, assim, tem fim de semana, a gente ia lá para o Lambari também, né? Passar fim de semana lá, né? Ia na igreja, né? Aí foi indo, depois também ele mudou para Puconé, né, já. Mas pouco tempo ele durou aqui, né. Mas todas as carreiras começou lá, né. Começou lá. E aí se empenhei, né, lá, eu tenho que estudar. E aí comecei a trabalhar aqui, né, depois a gente casou. Aí a gente casou, teve que formar família, né. Aí fiquei na cidade, trabalhando e também na igreja, né. Sempre estava acompanhando a igreja, aqueles costumes lá, nosso, ficou para sempre. Então, mesma coisa, a pessoa que tem um alicerce já ali, é difícil ele deixar. Porque meu pai lá no sítio era cedo, 5 horas da manhã, todo mundo, 4 horas. Ele fazia o culto de manhã, fazia o culto à noite. E muitas vezes nós saíamos para o vizinho para estudar a Bíblia, cantar hino. Nós chegávamos em casa e ainda estudava lição para poder dormir. Vamos fazer o culto. O fundamento que nós tivemos um alicerce foi da igreja, né? Desde criança, então nós já tínhamos aquilo e aquilo ficou em nós. Então a pessoa, como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não desvia dele. Então foi aqueles costumes que nós tivemos desde o começo e esse costume permaneceu para sempre. Uma outra coisa que é admirável relembrar, que nós íamos na igreja, nós pulando da casa do vovô até a igreja, lá o vovô não avisava a gente que nós íamos decorar que nós íamos na frente declamar um verso. Então a primeira vez fomos pegos de surpresa. Ué, mas vovô, eu nem não sei ler. Não sabe? Pedia para sua tia ensinar, pedia para sua avó ensinar. E ele fazia a gente ir na frente e declamar verso de noite, no sábado de manhã. E aquilo ficou, olha, vai ter culto, vamos preparar uma música. Então a gente já preparava uma música, a gente já ia, eu nunca fui boa de cantar, então as outros primos que eram boa de cantar, ia já com a música preparada, eu ia arrastando, mas eu aprendi a desenvolver a fala com o vovô. Então eu falei bem assim, peraí, eu não sou boa para cantar, eu tenho que ser boa para alguma coisa, porque o vovô ele cobrava com olhar pra gente. Ué, e você? Não vai fazer nada? Não, vovô, eu sei, eu decorei verso áureo da igreja. Então assim, e papai, o Leandro, tem um bolicho em Poconé. Um bolicho chique no último ali, perto da Rua do Buraco. Bem perto bem na entrada da Rua do Buraco. Quando o vovô vinha na cidade, eu via o meu pai muito preocupado com a chegada do vovô no bolicho.
Isso sempre eu fiquei atenta. Mas vovô, papai não estava vendendo nada que não podia vender. Mas porque o vovô era de uma forma que ele chegava, ele conversava com todos que estavam ali, os clientes de papai. E uma vez o vovô chamou a atenção de papai que papai precisava atender com mais capricho os clientes do papai. E aquilo, eu falei, minha nossa, mas papai já é casado, ainda recebe esculhambação do vô. E aquilo ficou para mim, eu tenho que obedecer meus pais sempre, eternamente. E eu tenho que passar isso para os meus filhos sempre, eternamente. Precisa ter essa hierarquia, precisa ter essa herança santa para nós. Aí, né, no domingo, fomos para a roça cedo, trabalhar. Eu e ele, carpino lá. Carpino, eu desanimado, aquele com mal-estar, sem vontade de trabalhar. Carpia, não rendia o serviço meu. Carpia, não rendia. E ele, o horário dele, ele não confiava no relógio. Era o sol. Enquanto o sol, meio-dia, se você estivesse pisando na cabeça, na sua cabeça, porque o sol vai, né, vai subindo, aí fica só o seu corpo ali. Ao que você estiver pisando na cabeça ali, aí era meio-dia, aí parava. Vamos comer. Aí eu desanimado assim, né? Falei, o que você tem? Eu falei, você não quer trabalhar, tá doente? Falei, não tô doente. Eu quero ir embora, eu quero ir pro quartel, alistar. Já tava chegando quase 18 anos. Quero ir pro quartel. Falou, não, se você quiser ir pro quartel, você vai. Eu não vou dar dinheiro para você ir pro quartel. Se quiser, vende o que você tem, tudo que você tem por lá. Ele me tinha me dado uma novia. Aí, falei, tá. Cheguei lá em casa chorando, falei pra Eugênia, Valentina e Dionísia. Falei, ó, vou embora porque o velho mandou eu embora para mim ir pro quartel, se eu não quiser. Eu vender o que eu tenho para mim ir pro quartel. Ele não ia dar nada para mim, não ia dar dinheiro. Aí peguei uma bicicleta velha que eu tinha, vim aqui no Triângulo, é 12 léguas. 12 quilômetros mais ou menos? Mais ou menos. Peguei a bicicleta e vim aqui no Leandro, no Triângulo. Aí cheguei lá no Leandro, e o Leandro falou assim, o que foi? Cheguei lá a chorar, falei, o que foi? Eu vou embora, vai brigou comigo, sei que lá e tal. Aí o Leandro falou, não. Pode ir, eu apoio, pode ir. Aí o Leandro falou, tá bom. O Leandro me deu R$90, me deu R$90, aquele me rege, né? Era o dinheiro. É, o dinheiro. E peguei a bicicleta, voltei. Cheguei em casa, lá na casa dele de novo. Eu criei saco para colocar os bagulhinhos meus. Não tinha nem saco. Aí eu peguei a bicicleta, vim aqui no Retiro. No Retiro aqui em cima, aí, 6 quilômetros. Peguei a bicicleta, vim e comprei saco no mercadinho lá, voltei, peguei a bicicleta, voltei, arrumei o esteio no saco, peguei a bicicleta e peguei a estrada. Falei, vou embora. Aí um cara me deu uma carona. Falei, e quando eu estava arrumando o saco, a turma tudo chorando. Minha madrasta, dona Pitu, minha madrasta. Porque eles gostavam mais de mim. Gostava também, eu senti muito, ó. Aí, vim embora. Mas, com dor no coração, não deixar eles ter confiança muito em mim. Mas, Gostava de você, né? Gostava. Você era o braço você era o gestor de tudo. O velho ficou doente, não podia mais trabalhar, eu tomava conta de tudo. Aí eu falei, vim embora. Seguiu a sua vida. Logo, ainda voltava lá, aí logo casei, né? Aí eu e Preta ia lá, passar a ficar com ele lá, Preta doente já, uma dor no braço, que ele não dormia com dor no braço.
tomava morfina. No começo, a morfina, quando você bem começa, ele dá resultado, né? Mas depois você vai continuando, não dá efeito. Ele tomava uma de noite, na boca da noite, e até meia-noite. Aí depois tomava, passava 1h30, 2 horas só. Ele gritava de dor. Este lugar aqui, este colégio aqui, meu pai pediu para o prefeito que fizesse esse colégio para me dar aula. Porque dava aula na sala emprestada de um vizinho daqui. O prefeito construiu esse colégio e aqui era minha sala que eu dava aula. Eu dava aula para 36 crianças dentro dessa sala. Era difícil, mas eu consegui. Consegui alfabetizar os alunos desta comunidade e muitos alunos que estudou comigo, foi para Poconé fazer o 2º grau. Hoje em dia eu não sei mais o que eles estão fazendo, mas que eles aprenderam aqui, aprendeu. Foi o esforço meu, eu vinha todos os dias de pé, de lá do sítio aqui, para dar aula. Eu sempre dei aula à tarde. 4 horas. Chegava aqui meio-dia, e quando é 1h, começava as aulas. E eu entrava nessa sala aqui, com 36 alunos, para dar aula. Quando 5 horas, saía e ia embora. Mas a merenda era feita por mim, porque não tinha quem fazia. Aí era a sala de merenda, da cozinha era aqui o depósito que guardava os alimentos. Tinha mãe que vinha, falava assim, hoje Maria, eu vou fazer a comida para você. E eu passava as atividades no quadro, para os alunos, saía e ia fazer a comida nesta sala aqui. Daí as mães, eu fiz uma reunião com as mães e falei, quem que pode vir me ajudar a cozinhar? Daí muitas mães levantou mão. Daí eu fazia assim, cada dia era uma mãe que vinha me ajudar a fazer a comida. Eu só começava a fazer a comida e deixava para elas, e elas vinham, faziam a comida, e aí a janelinha pequenininha ali, que as crianças pegavam o prato da comida, mas a comida era uma delícia. Feito por mim e pelas mães da comunidade. Esse aqui foi a minha vida, só saí daqui quando eu casei. O legado é esse, de manter a religião sempre firme, né? Então, passa o que passa, mas você não esquece daquilo que você aprendeu. Mesmo os ensinamentos do meu pai, que ele aprendeu só na Bíblia. Então, eu muitas vezes fico pensando assim, o que dava das pessoas naquele tempo, ir na igreja, ficar até 11 horas, 11 e pouco, escutando meu pai falar, o Malaquia, o Simeão, o Chicão, que não tinha estudo. O que dava. Hoje nós temos tudo na igreja, ar-condicionado, tem mais pessoas que com 11 horas querem ir embora, 11h30. E naquele tempo as pessoas ficavam ali, seguro. Sem ventilador. Sem ventilador no tempo. E os ensinamentos da pessoa que... Meu pai, realmente, eu fico pensando, foi chamado de Deus, não teve outro. Uma pessoa que nunca frequentou uma escola. Aprender a ler na Bíblia, pregar mensagem, e a Bíblia ele conhecia, porque todo ano ele fazia um ano bíblico. Todo ano ele fazia ano bíblico. Então isso ele aprendeu. Eu estava olhando uma foto de uma mensagem que meu pai escreveu, que está nome de todos os filhos ali. Eu falei, a letra do meu pai é mais bonita do que meu. Que ele não teve escola. Porque nós estudávamos, vai copiar rapidinho, como se entendia, né? Então não caprichava. E daquele tempo as pessoas caprichavam na caligrafia ali. E meu pai pegou isso, eu estava olhando e falei, uma pessoa que nunca foi num banco da escola, nunca aprendeu com um professor, eu não sei, imagina se tivesse o professor menos para ele estudar uns 2, 3 anos. Era outra coisa. Eu acho que ele já meu pai, não, mas quando meu pai ele foi chamado por Deus, ele já recebeu as bênçãos, a sabedoria do céu. Não tem outro meio. E meu pai não era só adventista, ele era uma pessoa muito constituída na comunidade. Meu pai era juiz, meu pai era pedreiro, era carpinteiro, meu pai fazia caixão para enterrar a pessoa que morria. Meu pai dava remédio. Naquele tempo,
Há 60 anos atrás, meu pai aplicava aquela injeção de penicilina, que hoje não é qualquer enfermeiro que aplica não, porque ele tinha um pó e aquele qualquer ele embaçava, não ia. Meu pai aplicava, ele tinha tudo o joguinho de fazer, dava medicamento, pessoa picava de cobre, ia lá para o papai fazer remédio, pessoa brigava entre esposa e mulher, ele ia fazer as pazes, briga, ele trazia aqui no cartório, no juiz da paz, ele era tudo na comunidade, as pessoas viam ele, era pessoa diferente. Então nós vimos, a mensagem era isso. Ele saía, nós andávamos 5, 6 quilômetros de a pé para dia de sábado, nós estávamos fazendo visita. E era uma alegria. Quantas unhas ficou enganchado no toco, topada que levava, mas as pessoas sentiam prazer de estar indo fazer as visitas, cantar. Tem pessoas que depois que meu pai morreu, ele ouviu a mensagem uns 50 anos atrás, veio batizar quase para morrer, que ela resolveu entregar o batismo. Então, quer dizer, é uma coisa que foi chamada de Deus para ele. Não tinha outro. O alicerce, aquela pessoa que tem um alicerce do berço, jamais ele vai deixar. Ele pode deixar, mas nunca ele vai esquecer. Nunca ele vai esquecer. Ele vai ter sempre isso na mente, que ele aprendeu isso com o pai, com a mãe. Você já pensou, nós morávamos no sítio. Lá não é como a cidade, quando chovia, por exemplo, não ia ninguém na igreja, tá chovendo, meu pai reunia tudo, nós ia na igreja, abria, ficava 40 minutos de sermão, para nós não podia fazer lá em casa, mas tinha que abrir a igreja e estar lá, não ia mais ninguém, porque era longe, a pessoa morava 5 quilômetros, 4 quilômetros, escuro, não ia, mas nós ia na igreja, abria a porta, cantava hino. Estado de chão, tinha que atravessar lugar difícil, córrego, muitas vezes cheio, as pessoas não iam. Mas o que acontece? Mas meu pai, vamos reunir, cantava hino, ele ia na frente, fazia sermão, nós já estávamos dormindo no banco, acorda, nós já vamos terminar. Aí ia para casa. Então você acha, uma pessoa que cresceu nisso aí, ele vai esquecer? Não esquece nunca, que ele ficou para sempre. Então é isso que hoje, e nós como os filhos, tudo, eu acho que todo repassar essas mesmas coisas para os filhos. Pode que algum não está seguindo hoje, mas essa planta ficou. Isso aí ficou na mente. Quando soubemos que vovô ia vender o sítio, ia embora para a cidade, nós não íamos mais ter a festa de final de ano lá naquele lugar, nós não íamos mais poder nos reunir ali, abriu-se um abismo muito grande em minha mente. Eu era menina, era adolescente e eu sentia um desespero, para falar a verdade. Peraí, como assim? Vovô envelheceu de uma hora para outra, o vovô envelheceu, o vovô adoeceu e de uma hora para outra eu vi a vovó num modo desesperador, olhando para o vovô e falando assim, vamos Dermiro, nós temos que ir, vamos Dermiro, nós temos que ir. E eu olhava para os tios e eu queria implorar para os tios naquela festa de primeiro do ano, quando foi falado que o vovô ia mudar, ia vender o sítio, eu queria que um dos tios falasse assim, não, nós vamos tomar a conta, nós vamos comprar uma casa, sei lá, eu queria alguma coisa para não deixar fechar a porteira desse sítio. Aquele momento foi um desespero e uma solidão. E esse desespero ele permaneceu por vários anos, porque nunca mais sentimos aquele cheiro daquele ambiente familiar. A casa onde vovô veio morar não cabia todo mundo. O vovô ficou doente, a vovó definhando e o vovô foi. E parece que realmente a nossa vida tinha chegado ao fim. Mas, graças a Deus, graças à esperança eterna, nós sabemos que foi só um gostinho ter esse avô do jeito que nós tivemos, que foi só um sabor de gostoso, de vitória, de alegria, que foi tão de repente, que foi tão rápido aqui nessa terra, mas que nós vamos nos encontrar. Sim, depois de Jesus, depois de abraçar esse Jesus, eu tenho certeza que
quem vai estar de um lado vai ser ele, olhar e ele vai ainda falar, valeu a pena, né? Valeu a pena, e ele vai orgulhar dessa família que ele esforçou tanto por fazer, né? Essas festas de 10 anos serve só para cumprir uma parte da profecia, porque tem primos, por exemplo, eu nunca tinha chegado perto desse primo. Tem primos que eu nunca ia saber que era só primo, mas hoje a gente já tem um respeito tão grande, tem uma consideração tão grande, e eu sei que foi por causa do amor de Deus e por causa dos nossos avós. Agora... Olha, muito, porque aí eu cheguei, logo eu casei, né, arrumei a família, e daí até hoje, graças a Deus, estou na igreja e bato duro com minhas filhas, meu genro, entendeu? Então eu agradeço muito isso, porque a gente sem Deus não é nada na vida, não é nada. Porque assim mesmo é difícil, mas pegando em Deus, está tudo em paz. Agradeço muito. Esse aqui é a minha esperança, subir, preparar para encontrar com Ele no reino do céu. Esse aqui é a minha esperança. Minha mãe, todos que já morreu, Leandro também gostava muito de mim. Leandro gostava muito de mim. Então, minha esperança é essa. Preparar para quando Cristo estiver nas nuvens do céu, subir todo mundo para abraçar lá no céu. Essa é a minha esperança. Isso aí, Bruno. Obrigado.